Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e estamos iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática predicado. É, a gente vai ver que é um assunto bem simples, tá? Porque a gente já tem uma base da, da sintaxe que a gente já estudou. A gente sabe sobre a questão da transitividade dos verbos, a questão dos verbos que não têm significado, que são aqueles verbos de ligação. Vai ser bem simples a aula, tá certo? Vai ser bem prática também, todo mundo vai entender. Então vamos lá. Predicado. De acordo com o tipo de informação que dá sobre o sujeito, o predicado pode ser verbal, quando informa uma ação ou acontecimento. Nominal, quando informa um estado. Legal. A gente vê aqui que o verbal, ele gira, já que tem que informar uma ação, ele gira em torno de um verbo, tá? Então, daqui dessa leitura, a gente já imagina que o núcleo do predicado verbal é o verbo. E o núcleo do predicado nominal irá ser o nome. Como assim, Daniel, o nome? Como assim o nome, essa palavra? Vamos ver. Primeiro, predicado verbal. Por informar um processo, o predicado verbal contém verbo significativo, intransitivo ou transitivo, tá? Então o verbo ele vai dar uma ação, seja ele intransitivo ou transitivo. Vamos lá, o primeiro exemplo. As árvores florescem na primavera. Eu deixei negrito aqui o verbo para vocês, florescem, tá? Esse é um verbo intransitivo, tá certo? E embaixo eu dei outro exemplo para vocês. Os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa. Tá certo? Fizeram é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento direto. Tá? Vai ter um objeto direto aqui no livro. Mas já já a gente fala disso. Vamos para o exemplo de cima. As árvores florescem na primavera. Beleza. As árvores são o nosso sujeito, floresce é o verbo intransitivo. Na primavera é o nosso predicado. Florescem na primavera é o nosso predicado. Lembre-se, o predicado, o verbo sempre vai estar dentro do predicado. Não se esqueçam disso. Não pode esquecer. Tá? O verbo sempre vai fazer parte do predicado. Tá certo? E aqui, o nosso predicado verbal irá ser o quê? Floresce. Tá certo? Aí no de baixo, que floresce, Daniel? Vai ser na primavera. Vai ser todo o predicado. Tô viajando, perdão. Floresce na primavera. É o nosso predicado verbal. Agora, no exemplo de baixo, são os pássaros fizeram seus ninhos no telhado da casa. Ok. Então, o nosso predicado verbal, tendo a transitividade, vai ser seus ninhos no telhado da casa. É isso? Não. Porque o predicado, o verbo sempre vai estar dentro do predicado. Então vai ser tudo isso. Fizeram seus ninhos no telhado da casa. Esse vai ser todo o predicado verbal. Tá certo? Então vamos passar. Predicado nominal. Por informar um estado, predicado nominal contém um verbo não significativo. Um verbo de ligação. Então vamos ver aqui o exemplo. O calor permaneceu intenso mesmo depois da chuva. Permaneceu é um verbo, Daniel. E aí? Por que que tá no nominal? Tá. O que é o verbo de ligação? Ele é um verbo que tende a ligar o sujeito, que é o primeiro termo, com o predicado, que é o segundo termo. Tá certo? Mas lembrando que o verbo sempre vai estar dentro do predicado. Tá certo? Então, sempre que você vê um verbo de ligação, aqui o significado
de estado é permanência, que permaneceu, né? Sempre quando você vê o verbo de ligação na frase, e se for uma questão de predicado verbal ou predicado nominal, é batata. Você vê o verbo de ligação, pode marcar predicado nominal. Ok? Só se você só vê só ele, tá? Depois eu vou explicar o outro aqui. Tá certo? Vamos pro próximo. Tinha que ter, né? Os dois juntos. Tinha que ter o predicado verbo nominal. Como assim o predicado verbo nominal, Daniel? Vamos ver os exemplos aqui. Os boias frias voltaram tarde para casa. Eita, eu esqueci uma vírgula aqui. Tá. Depois da casa, coloque uma vírgula. Escreva esse exemplo. Os boias frias voltaram tarde para casa, vírgula, cansados. Tá, vamos lá. O que diabo é predicado verbo nominal, Daniel? É a junção dos dois, gente. É quando a frase vai ter um verbo transitivo ou intransitivo como núcleo e vai ter um verbo de ligação. Um verbo que não tem significado também. Aqui a gente tem voltaram, tá? Que é um verbo transitivo. E a gente tem cansadas, que é um verbo de ligação, ok? Que tá indicando estado, tá certo? Simples, né? O predicado verbo nominal, tá? É só não se confundir. Às vezes, na maioria das questões, irão vir os dois, mas é batata vocês encontrarem o verbo e classificá-lo. Se tiver alguma dúvida, encontre o verbo. Tudo que vocês forem estudar sobre oração, sobre questões da frase, a primeira coisa que você vai ter que encontrar é o verbo. Você não pode esquecer do verbo. Tá certo? Vamos continuar. Já chegou ao fim. As atividades. Livro, página 73 e atividade no TD. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, falem comigo no grupo da sala ou mandem a dúvida para a coordenação também. Tá certo? Essa foi a aula de hoje. Simples, prática. Ok? Mas tendo que ter um estudo do que é predicado, o que é verbo de transitivo, verbo intransitivo, o que é nome, o que é o núcleo da frase, entendeu? Mas a gente estudou tudo isso, então deixa esse assunto bem simples e bem prático. Chegou ao fim e tchau, estudem.